Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós, sexta assim, para mais um Pontos de Fernando Lima. Discutimos os assuntos que marcaram a semana aqui na sua rádio Savana 100.2. Estamos também em direto no Facebook. É um programa onde hoje voltamos a comentar as incidências na tenda da BEOA que julga o caso das chamadas dívidas ocultas. Vamos olhar também para a questão de Cabo Delgado com a missão da SADC a ser renovada, e também vamos olhar para os raptos que estão aparentemente de volta. Este é um programa que pode ver em repetição aqui nesta rádio, aos sábados às 12 e também aos domingos às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para nós um programa sexta assim aqui, e numa semana em que o governo voltou a fechar as praias. 18 praias fecharam por aquilo que considera grande indisciplina. Pode provocar grandes retrocessos também. Acho que os moçambicanos não perceberam qual é a que mensagem. A pandemia ainda está entre nós, e de facto quando saímos fora de Maputo não há pandemia, e as praias são um grande expoente desse tipo de sentimento. Por um lado, é importante e é significativo que utilizem, gostem de ir à praia, e tornou-se um divertimento popular no sentido literal do termo, mas de facto é preciso ter cuidados, e esses cuidados não estão a ser acatados. Estrategicamente, eu acho que aquilo que o Governo está a fazer é começar a pôr os travões nas praias antes que chegue o fim do ano, e, portanto, ter à mão um instrumento, nem que seja do ponto de vista de persuasão, para, se a situação se agravar junto do fim do ano, terem este efeito psicológico para dizer estamos a fechar ou não estamos a abrir porque aconteceu um agravamento da situação, porque toda a gente culpa o Governo por aquilo que aconteceu na segunda vaga, logo a seguir ao fim do ano, em 2020, e que foram reabertas as praias também. Exatamente, e as grandes festas do fim do ano, sem quaisquer restrições por causa da pandemia. Muito bem, antes de irmos para os temas que alinhamos para o programa de hoje, Fernando Lima escolheu o seu tema de semana, que é Félix Zacarias. Eu escolhi a partida ou a figura do Felício Zacarias, que faleceu no princípio desta semana, porque o Felício, para mim, representa muitas coisas em termos daquilo que é o governante típico, o líder típico, num momento, se calhar, muito mais conturbado, muito mais limitado, que foi o seu tempo quando exerceu a governação em Sofala, em Manica, e depois ministro das Obras Públicas na presidência Gabusa. Sim, o Felício era uma pessoa de contracorrente, aliás, de algum modo, sendo um líder nato, é surpreendente como chegou a este tipo de posições de lideranças, porque não era propriamente o aparachique típico do Partido Frelimo, um seguidista, um cumpridor de orientações. Era uma pessoa muito frontal, muito inteligente, uma pessoa que se fez por si próprio, terminou a Faculdade de Agronomia em adulto, foi uma pessoa que em 74 estava a fazer a recruta do Exército Português e que desertou exatamente de Boane para se juntar à Frelimo na Xingoia, na Tanzânia. Eu não sei se
se uma pessoa com esta natureza, com este comportamento, com este conhecimento e com este sentido de liderança seria um potencial presidente em Moçambique. Naquele tempo, de certeza que não, porque Felício chegou ao poder quando ainda se prestava vassalagem à geração dos líderes libertadores, chamados libertadores, portanto não teria qualquer chance, mas seria alguém que numa nova fase poderia ascender a esse papel. É uma hipótese, meio subversiva, mas é uma pessoa muito, muito fora dos cânones tradicionais. O que significa também que a Frelimo tem, digamos, uma margem de aceitação e de acomodação de algumas pessoas e de algumas personalidades que não formam exatamente o militante X, aquele militante disciplinado que bate as palmas no momento certo, que dá os vivas no momento certo. Portanto, o Felício Zacarias, na curta história do nosso país e também no seu reinado muito efêmero como ministro e como governador na Zona Centro, foi uma figura muito, muito particular, e aquilo que eu gostava de sentir é que nesse país deverá continuar a haver espaço para líderes com esta capacidade, com este sentido de abertura e também com esta frontalidade. Eu termino lembrando um episódio muito interessante do Felício, que é quando chegou à província de Manica o seu substituto. Por acaso é um grande burocrata e uma pessoa muito no sentido inverso do Felício, o senhor Soares Nhaca, de má memória, sobretudo no seu aspecto desastroso à frente do Ministério da Agricultura. O Felício disse qualquer coisa como que deixava uma mensagem aos corruptos da província de Manica, que ele só estava a movimentar-se do Chimoio para a Beira, e que, portanto, era um instante em que ele se deslocava da Beira ao Chimoio para continuar a ter um olho em cima dos corruptos da província de Manica. Há um episódio que é-me contado do Felício Zacarias quando era governador de Sofala, e sempre há aquelas comitivas que vão visitar os distritos, em cada diretor provincial ia no seu próprio carro, e o Felício disse que não, vamos 3 em cada carro, porque fica vergonhoso chegar ali fazer discurso de pobreza, fazer discurso de que precisamos de combater problemas que a população tem lá no terreno, enquanto há uma grande comitiva de carros aqui ao lado. A esse nível, então, os episódios nunca mais acabam, desde as cancelas que eliminou no Chimoio, as cancelas que eliminou na Beira. Quando chegou à Beira, como é o hábito, digamos, os responsáveis provinciais fizeram uma fila no aeroporto à espera dele. E ele disse assim: bem, eu vim aqui para trabalhar, não sei o que é que vocês estão a fazer aqui. Num instante desmobilizou aquela disse que era preciso todas as pessoas irem trabalhar. Mas isto era uma coisa muito espontânea, muito natural nele. Então o estilo, ele tinha um estilo muito próprio. Eu não consigo encontrar em termos de governação algum responsável que este país tenha tido com
com este sentido. Tinha muito humor, muito despreocupado. Há muita gente que tenta colar no Felício, que tinha um estilo samorista ou samoriano. Eventualmente, alguns dos tiques estavam lá. É uma pessoa que viveu de perto o mandato de Samora Machel, mas eu penso que o Felício era diferente, a começar pela sua capacidade intelectual, que lhe dava também um estatuto muito mais elevado, porque tinha uma ideia mais sofisticada da natureza técnica dos problemas e conseguindo combinar uma percepção política com a sua capacidade técnica de analisar os problemas. Por exemplo, ele foi uma das pessoas, muitos destes episódios parecem muito populistas da parte dele, mas ele, por exemplo, sempre foi contra as improvisações decorrentes das presidências abertas, em que, para agradar aos pedidos num determinado comício popular, os ministros tinham que ir a correr para fazer uma ponteca, uma pequena estrada, trazer uma torre da telefonia móvel. E o Felício Zacarias muitas vezes bateu o pé e disse que o ministério dele não ia fazer estes projetos porque não estavam previstos no plano e, portanto, era complicado ele ir arranjar fundos para mais, quando alguns desses projetos eram claramente encomendas políticas e não derivavam de um interesse genuíno em que um determinado projeto fosse erigido, implementado, concluído. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para o julgamento. Vamos começar um pouco pela parte cor-de-rosa daquele julgamento, diferentemente dos anteriores réus. Antônio Carlos Rosário, que é o último dos 19, é descrito como uma peça fundamental neste processo todo de constituição e da contratação das chamadas dívidas ocultas. Ele, antes da entrada na tenda, enveredou por um espetáculo muito triunfalista, acenando alegremente para os fotógrafos, dando vivas de punho cerrado. Chegou mesmo a dizer a jornalistas ainda lá fora da tenda que queremos acabar com a tirania. Fernando Lima, o que pode estar a corresponder a este comportamento de Antônio Carlos Rosário? Bem, há muitas interpretações em relação a este tipo de atitude. Aquela que me parece mais próxima da realidade é que há um sentimento genuíno de uma parte das pessoas que veste de laranja na BO, que estão a ser injustiçados, que eles tentaram fazer o melhor pelo país, mas foram apanhados numa ratoeira. Por isso que ele diz próprio que eu sou um herói da defesa da pátria. Exato. Os outros réus têm dificuldade em veicular aquilo que o António Carlos do Rosário diz, mas claramente há um grande sentimento de revolta expressa por grande parte dos réus, sobretudo aqueles que tinham posições de poder, aqueles que têm relações familiares de poder, aqueles que se sentiam intocáveis e que foram parar à tenda da BO. Portanto, cada um é como cada qual, como se costuma dizer. Penso que o António Carlos do Rosário resolveu enveredar pelo julgamento, ou seja, da parte dos réus,
resolveu enveredar pelo julgamento de espetáculo, uma vez que este julgamento é, à partida, um espetáculo, na maneira como foi organizado, na maneira como está a ser televisionado. Aliás, parece-me um pouco ridículo que quase todos os intervenientes, os chamados sujeitos processuais, parece que estão sempre a falar para as câmaras de televisão. Não estão, ou seja, poderia ser um formato diferente, ou seja, há um tribunal que, num determinado contexto, está a ser televisionado para o exterior. E, portanto, os procedimentos dentro da tenda seriam os procedimentos comuns num julgamento, num outro sítio. Aqui parece que se inverteram os papéis. Todos, sem exceção, a começar no juiz, no Ministério Público, nos advogados, nos próprios réus, assumem que estão num espetáculo de televisão, a começar pelas próprias indumentárias que utilizam no julgamento, a forma como olham para as câmaras. Claramente, todos os intervenientes sentem quando as câmaras estão em cima de uma determinada pessoa, a fazer um determinado gesto, a mexer numa mala, a tirar notas, a sorrir, a falar. Portanto, estamos de facto num grande filme das dívidas ocultas, e isto de algum modo prejudica, digamos, a parte, eu diria, mais séria do julgamento, que é a tal recolha da prova material. Não, aqui não me parece que esse seja um ponto fundamental. Hoje estamos a fazer este programa em direto, sexta-feira. Toda a sessão desta manhã havia uma clara intenção, quase, e a palavra não é minha, foi utilizada no julgamento, de martelar sistematicamente o nome do Presidente Nyusi, para ver se cola esta narrativa que ele é o grande impulsionador das dívidas ocultas. Claro que os interesses... Sobretudo a insistência em se agarrar naquele documento feito para o Ministro das Finanças da altura, de que recomendamos que o empréstimo seja dado pelo Crédito Suíço. Exato, e o juiz, ou o Ministério Público, neste caso o Ministério Público, que me parece que está bem preparado no julgamento, ripostou com um documento que tinha sido divulgado no julgamento de Nova Iorque, que é o Sr. Iskandar Safa, que é o dono da Privinvest, a dirigir-se ao Presidente da República. Portanto, claro que os réus, incluindo António Carlos do Rosário, têm que utilizar todos os meios que têm à sua disposição, e os que não têm. E porquê que eu digo os que não têm? Porque me parece que o juiz, que também está muito condicionado pelo efeito televisivo, permite ao réu algo que eu nunca vi em nenhum julgamento em Moçambique. Quer dizer, o réu, a que dá as sugestões das perguntas que lhe devem ser feitas a ele próprio, sugere documentos, recusa. Mas aqui não há uma tentativa do próprio juiz tentar gerir aquele tipo de réu, visto que ele é um réu explosivo. Francisco, não. O juiz está muito condicionado pela televisão e quer mostrar nas câmaras de televisão que ele é muito democrático, muito aberto, que quer dar ao réu, a este réu em particular, como antes a Gregório Leão, todas as possibilidades de se defender. Agora, a questão é que
e aí eu estou completamente de acordo com o juiz. O António Carlos do Rosário é uma pessoa muito inteligente, com uma capacidade de argumentação muito acima da média. Claro que para uma pessoa que vê filmes de espionagem, todo aquele discurso está lá nesses filmes de espionagem. Não é que uma pessoa aprende numa semana a cartilha dos serviços secretos e da espionagem com as diversas preleções que António Carlos do Rosário faz também para a televisão. Por exemplo, há uma parte mais conservadora dos telespectadores moçambicanos que está muito chocada, que acha que são os nossos segredos que estão a passar na televisão. Que é o CIS que está a ser julgado. Mas não vi o CIS a ser julgado, 2, não vi nenhum segredo a ser revelado, e mais os agentes do CIS, eles sabem o que podem e devem falar e o que podem e não devem falar. Mais parece-me que os 2 diretores do CIS têm abusado da expressão segurança de Estado e segredo de Estado para não dizer nada, para não falarem de muitos aspectos de muitos aspectos sobre este processo em concreto. Portanto, não, apesar de ser natural que as pessoas tentem espiolhar ou espreitar pelo buraco da fechadura, não me quer parecer que isto tenha acontecido ou esteja a acontecer. Também me parece que na sua defesa e na tentativa de projetarem uma imagem de dois espiões ou 2 chefes de espionagem muito no controle da situação, claramente também passa uma imagem que é a imagem que o cidadão comum tem do CIS. Portanto, uma estrutura muito arrogante, uma estrutura que se acha com privilégios e poderes muito acima das outras instituições. Os próprios tiques das pessoas que estão neste momento no banco do réus mostram isso. Não é por acaso que semana passada, quando o juiz falava com o antigo diretor do CIS, lhe teve que lembrar que ele não era o diretor do CIS, já não era o diretor do CIS, já não era o embaixador de Moçambique em Portugal, e que se ele estava com aquele fato laranja é porque alguma coisa tinha acontecido. E na linguagem, no termo que foi usado lá em tribunal, já tinha sido dado baixa, como o António Carlos Rosário disse que o seu advogado Alexandre Chivar já tinha sido dado baixa, já não era agente do CIS. Sim, portanto, há, mesmo nesta encenação, há aspectos que depois são olhados de forma muito negativa. Por exemplo, esta sistemática, as sistemáticas contradições dos depoimentos, a começar por uma coisa extremamente simples, embora corresponda aos direitos dos réus. Num espaço de poucos minutos, revela uma memória fantástica para a seguir caírem numa grande amnésia. Ou seja, tem memória em coisas que os beneficiam e já não tem memória em coisas que acham que podem... Mas que são coisas tão básicas que ficam muito ridículas. Por exemplo, uma pessoa negar que essa não era a sua imagem.
num relatório em que aparecem fotografias, negar o envolvimento de determinados elementos quando o Ministério Público está no controle do processo, confronta os réus com assinaturas, com elementos factuais muito precisos. Então, mesmo com esta tentativa de mostrar sofisticação, há erros muito básicos, mas eu compreendo. É o tal esforço de negar o tal crime de associação para delinquir. Claro, e não, também há outro elemento muito importante que deve ser dito, quer dizer, quem vai ao julgamento mais preparado e com aquilo que se costuma dizer, com a faca e o queijo na mão, é o juiz e o Ministério Público. Os réus, mesmo que tenham os telemóveis noturnos, mesmo que tenham a sua assessoria permanente das várias facções políticas que se dirimem na sombra deste julgamento, há um fator psicológico que é incontornável. Essas pessoas estão na prisão há 2 anos e meio. Só este fator já é um fator psicológico de muito peso e, por exemplo, como a procuradora Ana Sheila disse logo no princípio ao réu António Carlos, vou-lhe fazer 200 perguntas. Quer dizer, não é para todos ter que saber que vai enfrentar 200 perguntas, parte das quais são pequenos jogos de técnicas de interrogatório e que muitas vezes são alicerçadas nas próprias sessões de perguntas da instrução preliminar e da instrução contraditória. Portanto, mesmo nas vírgulas, é fácil ver as contradições de um réu e, neste caso, os réus são a parte, digamos, o elo mais fraco. António Carlos da terça-feira diz mesmo que a PGR permitiu a entrada de espiões da Crollo no CISI e que estas
agências de auditores são compostos por antigos espiões dos serviços secretos. Como é que olha para este argumento de António Carlos do Rosário? Bem, o António Carlos do Rosário é uma pessoa, como já disse, bem inteligente, e esse elemento não colhe. Claro que colhe, por exemplo, para advogados como o Teodoro Lati, que acha que devemos dar continência ao Sr. Gregório Leão, a todas as pessoas do CIS, e que o comandante em chefe deve estar muito orgulhoso destas pessoas que estão na tenda da BO. Mas todas as embaixadas em Maputo têm elementos de segurança, têm espiões. Aquilo que se designam por auditorias forenses e que são levadas a cabo por grandes auditoras internacionais que têm escritórios legais em Maputo, fazem o quê? São constituídas por quem? Inclusive, os projetos e as empresas criadas pela segurança moçambicana foram editadas, por exemplo, pela Ernst & Young. A Ernst & Young não terá antigos espiões? Qual é o crivo para dizer que não há espiões na Ernst & Young, na Deloitte, na Pricewaterhouse? Os navios que foram construídos na França não foram escrutinados pelos serviços de inteligência franceses? Os Emirados Árabes Unidos não têm a sua própria segurança para saber o que é que se está a fazer para Moçambique, inclusive qual o tipo de interesses que está em jogo na proteção do Oceano Índico. Portanto, digamos que a Kroll é um argumento, é uma arma de arremesso que só os mais ingênuos ou aquelas pessoas que têm uma determinada agenda política se deixam convencer pela infiltração da Kroll. Porquê que a Kroll constitui este espinho cravado nas costas destas pessoas? Porque é a Kroll que, de facto, levanta problemas sérios sobre os preços do equipamento fornecido, sobre a qualidade do equipamento fornecido. E depois também levanta a questão de que nem todo o dinheiro dos créditos está contabilizado. Portanto, digamos que as duas das questões fundamentais de todo este processo foram colocadas pela Kroll. O relatório da Kroll tem muitas lacunas, e parte das lacunas do relatório tem a ver com a falta de colaboração que encontraram de muitas instituições em Moçambique. Mas há questões também de fundo que a Kroll conseguiu escrutinar e conseguiu dar elementos muito importantes para a Procuradoria-Geral da República. Mas, Francisco, aquilo que eu acho que está aqui em jogo, sobretudo pela parte das pessoas com mais responsabilidades que foram levadas ao Banco dos Réus, são duas narrativas que estão em oposição uma à outra. Uma narrativa que pretende dizer que isto é um projeto moçambicano e que foram os moçambicanos que construíram este projeto e depois foram buscar uns dinheiros ao crédito suíço. Outra narrativa que foi apresentada em Nova Iorque e que não foi contrariada por Jean Bustani é que foi a Privinvest que concebeu este projeto, vendeu o projeto... Ou seja, é um projeto de fora para dentro. De fora para dentro. Foi um projeto concebido pela Privinvest, que foi vendido a Moçambique. Moçambique aceitou, a Privinvest arranjou os financiamentos e depois, nos financiamentos, houve um grande cambalacho. A começar por esta operação inaudita, que é o dono do crédito
não recebeu o dinheiro foi diretamente aos fornecedores, com pormenores também, e para estas pessoas que enchem a boca com a soberania, com o orgulho nacional, eu acho que é deprimente tomar conhecimento daqueles e-mails em que, para a MAM funcionar, estão a pedir dinheiro porque a tesouraria da MAM não tem dinheiro. Que para a Ematum funcionar é preciso vir dinheiro de Abu Dhabi para o projeto. E para se pagar a primeira tranche da Proenche teve que se fazer um novo empréstimo. Não, isto vai de contradição em contradição. E mais, por que será que as três pessoas do Crédito Suíço envolvidas nesta operação, confessaram-se culpados em Nova Iorque de operações fraudulentas. 2, são os 3 indivíduos que recebem as comissões ou os subornos mais elevados. Ou seja, os moçambicanos, em última análise, pareciam os aprendizes neste processo todo e foram claramente subalternizados nos pagamentos, nas luvas que foram disponibilizadas pelo projeto. Portanto, só em luvas e subornos, a parte, os 3 funcionários do Crédito Suíço receberam qualquer coisa como 100 milhões de dólares. Portanto, foi preciso, digamos, também massajar a máquina, a parte corrupta do Crédito Suíço, para que houvesse este aparente sentido de mãos largas da parte de um dos grandes bancos internacionais para financiar projetos num dos países mais pobres do mundo, num país que tem grandes dificuldades em dar garantias para esses créditos. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos terminar um pouco este tema sobre o julgamento. Fernando Lima, 2 questões. A semana passada fez manchete os comentários do juiz em relação ao facto de ter dito que nos autos não havia indícios de que o presidente Guebuza e também o presidente Inús receberam dinheiro da Privinvest. Mas, Fernando Lima, quando nós olhamos para a forma como estes bônus foram dados, muitos não usaram sistemas financeiros internos. Aliás, segundo a Kroll, e falámos há pouco tempo, há cerca de 1,2 mil milhões de dólares que não se conhece. Qual é o rastro, Fernando Lima? Claro, eu percebo o que é que o juiz queria dizer. O juiz estava a falar dentro de um contexto, diretamente para o réu Gregório Leão, que dizia que não sabia porque é que estava no julgamento, e ele estava-lhe a tentar dizer que todos os que receberam dinheiro estavam ali. E eu lembro-me que na altura em que as contas do presidente Guebuza foram escrutinadas, isto causou um grande mal-estar na família Guebuza e foi também uma manchete de jornal. Agora, pelo facto das contas em meia dúzia de bancos moçambicanos não terem dinheiros e não terem movimentos aparentemente relacionados com a Privinvest, isso não afasta essa mesma publicidade, mais essa mesma possibilidade. Mas viu-se que essa declaração foi utilizada como uma declaração muito politizada. E muitas das vezes fora do contexto. Completamente. Porque o juiz estava a responder a uma questão. O juiz não estava a ilibar Nussi ou Guebuza. Mas isto foi objetivamente utilizado para dizer, não, os bandidos são esses que estão aí no julgamento, os presidentes são 2 figuras imaculadas. Ora, nós não estamos ainda em posição
para dizer isso e portanto foi uma declaração infeliz. Não sei se era este o objetivo que o juiz pretendia atingir. Estou convencido que não. Penso que o contexto em que ele falou daquele assunto era um contexto correto, mas foi claramente distorcido. Mas é interessante que há todas as evidências, inclusive com os borderos bancários do dinheiro que foi encaminhado ao Partido Frelimo. 10 milhões de dólares. E ninguém fala desses 10 milhões. Mas parece-me que é correto muitos dos comentários em termos de Vox Populi que falam destes indivíduos que foram cobrar cheques de casa de câmbios e de delegações bancárias de meia dúzia de centenas de dólares, e a questão dos 10 milhões de dólares nem sequer não está lá. Portanto, penso que a seu tempo este assunto também terá que ser esclarecido. Depois, em tribunal, é citado o e-mail que foi usado por John Bustani para enviar o bordereau, e já não se vai para mais além. O e-mail do tal de Manuel Jorge. Sim, não. Claramente é uma das condições, ou, eventualmente, é um dos tabus estabelecido para este julgamento. Vamos fechar com o episódio da Ângela Leão, que é a esposa do Gregório Leão, o antigo diretor do CISE. Ontem, por exemplo, acusou o advogado Rodrigo Rocha de estar a ditar perguntas ao Ministério Público. Ora, só para lembrarmos os nossos ouvintes, telespectador, o Rocha é advogado de Cipriano Mutota, o ex-diretor de estudos e projetos do CISE. O comportamento esta atitude de Ângela Leão Fernando Lima não pode sugerir que há alguma espécie de crispação entre os outros da cúpula do CISA e o próprio Mutota, porque há indicações de que o Mutota colaborou muito com o relator Kroll, colaborou com o Ministério Público e está a colaborar com o Tribunal. Bem, sem entrarmos em nenhuma teoria de conspiração, digamos que a Cisino Mutota é um bocadinho o patinho feio deste julgamento. Portanto, a pessoa que chegou ali com uma atitude muito humilde, muito cooperativa, que estabeleceu uma determinada muito narrativa. Cooperativa, e até teve dificuldades para obter aquele dinheiro. Teve que sofrer. já ia lá. Portanto, é o indivíduo que teve que ser alertada pela Ângela Leão, pelas máquinas que circulavam na cidade, para reivindicar junto do Jean, como alguns se referem a Jean Bustani, para também ter o seu quinhão no projeto. Então, digamos que quer a construção do Teófilo Nhangumel, quer de Cisino Mutota, contrariam muito e despoletaram uma determinada narrativa que Gregório Leão e António Carlos do Rosário tentaram estabelecer a posteriori. E como se costuma dizer que aquilo que vem primeiro é que cola com mais facilidade, não obstante as declarações mais eloquentes de António Carlos do Rosário e de Gregório Leão, sobretudo Gregório Leão, que falou muito pouco e remeteu quase tudo a António Carlos do Rosário. Aliás, deu esta imagem de diretor-geral muito frouxo. Parece que ou a direção do CIS era uma direção bicéfala, ou o de facto diretor do CIS não era Gregório Leão, era António Carlos do Rosário. Mas claramente, e este episódio de Ângela Leão e Rodrigo Rocha reflete isso, há uma contradição
entre os agentes do CIS que estão ali que estão no banco do réus. Mas isto também destapa um bocadinho a própria caixa de Pandora, que me parece ser a tenda que um dos canais de televisão diz que é a tenda das revelações. Por exemplo, quando o António Carlos do Rosário disse que o advogado Chival é um membro Alexandre Chival é um membro do colaborador do CIS e sugeriu que havia muito mais agentes do CIS ali nas bancadas dos advogados e do próprio assistente do próprio assistente do tribunal, portanto, dos advogados que se sentam como representantes da ordem dos advogados. Portanto, digamos, pelo menos a suspeição está lançada se de facto há outras tarefas que as pessoas que se sentam ali na tenda estão a executar para além daquelas que são oficialmente conhecidas. Muito bem, vamos a um outro tema, que é a da SADC, que aprovou em Pretória a continuidade da missão militar conjunta em Cabo Delgado, conhecida pela sigla inglesa SAMIMI. Era expectável esta renovação, Fernando Lima? Absolutamente. Não há qualquer surpresa, mas em termos operacionais, as primeiras ações da SADC que são conhecidas aconteceram no mês de setembro. Então, era impossível, não só pelas condições objetivas no terreno, mas também pelo próprio desempenho da força da SADC, que depois de menos de um mês de operações, a força se retirasse do terreno. Parece mais complicado e mais complexo os meios que esta força tem que ter para, neste caso, permanecer até janeiro. Mas, em termos formais, era mais que óbvio que a força permanecesse, sobretudo quando começam a surgir novos desafios para as forças militares que estão no terreno. Depois de uma primeira fase de avanços difíceis de suster por parte dos jihadistas, tal como os especialistas militares previram, há uma reorganização de forças, há novas pequenas unidades que vão atacando as populações nos distritos, e esse tipo de operações são muito mais difíceis de neutralizar por parte de uma grande força como é a SAMIM, por um lado, e o Ruanda por outro lado. Portanto, quer-me parecer que vamos assistir nos próximos meses a um recrudescer destas pequenas ações. Claro que não têm o mesmo impacto que a tomada de Palma, a tomada de Mocimboa, E falando dessas pequenas ações, Fernando Lima, a Mediafax reporta que 4 jovens suspeitos de pertencer a este grupo de jihadistas foram presos pela força local, que são compostos por antigos combatentes na aldeia de Moatide, Moidumbe, e depois foram mortos. Isto não abre campo para algumas arbitrariedades? Muitas arbitrariedades, porque há muito esta tentativa de aplicar a política de olho por olho, dente por dente. Portanto, dentro da perspectiva de que os insurgentes não são pessoas, não são nós, não são como nós, portanto, se são corpos estranhos, é possível fazer-se tudo contra estas pessoas. E, por outro lado, porque também há uma prática de um passado recente de uma política de terra queimada, ou seja, tudo que é inimigo é para
é para destruir, incluindo os indivíduos capturados ou que sobreviveram aos ataques contra redutos adversários. Portanto, não é por acaso que a Comissão Nacional de Direitos Humanos tem as suas próprias limitações, mas parece-me importante, manda um sinal muito objetivo o facto de a Comissão Nacional dos Direitos Humanos ter reunido com a força da SADC, porque nós temos os exemplos de outros países aqui na região em que estas forças têm esta missão pacificadora, de solidariedade, de ajudar o país anfitrião, e depois as populações a que sofrem a presença dessas forças estrangeiras. Por exemplo, é um caso com uma outra dimensão e não deve deixar de chocar e até de envergonhar os moçambicanos, mas estão a ser reportados muitos exemplos em que a tropa ruandesa tem intervido para suster abusos das forças moçambicanas. Portanto, a minha interpretação é que esta capacidade ruandesa deriva exatamente de serem uma força muito disciplinada, muito militarizada e que, portanto, consegue cumprir a sua missão, e não é só em Moçambique, noutras partes do continente africano, com este caráter quase messiânico, ou seja, nós sofremos o genocídio, nós temos a obrigação de estar noutros países, pelo menos esta é a mensagem ideológica que tenta ser passada, de que temos a missão de evitar que noutros países aconteçam uma coisa, as brutalidades e os abusos porque passamos no nosso próprio país. Vamos olhar para os raptos depois de um longo período de relativa calmia. A onda de raptos regressou a Maputo. Isto, Fernando Lima, até parece uma espécie de boas-vindas a um novo diretor do Cernic, que foi nomeado na semana passada, que é um destacado quadro dos serviços de informação e segurança do Estado, foi deslocado para lá. Parece uma espécie de uma reação dos sindicatos do crime organizado internos dentro da própria Cernic, que nós sabemos que existe. Bem, essa é a minha primeira reação e também o entendimento do moçambicano de rua. Isto são as boas-vindas ao novo comandante do Cernic. É como dizer, se tu pensas que vais limpar a casa, toma lá como recepção. Vamos ver como vais reagir, porque assim, dentro da corporação, não é que tudo é secreto, que não se conhece. Não, conhecem-se os sindicatos, as pessoas ligadas aos sindicatos, os mais corruptos, os menos corruptos, os ligados à ala da Matola, de Belo Horizonte, de Laulane, porque depois isto há a cidade, sobretudo a cidade de Maputo, está dividido em zonas de atuação. E, infelizmente, existem essas evidências, a Polícia de Investigação tem tido um papel importante nestas questões. Eu acho que o chefe de Estado, e acompanhei estas declarações bastante incomodadas do Presidente sobre estes últimos raptos, eu penso que também na Polícia de Investigação eventualmente têm que ser tomadas medidas muito radicais de permitir uma ação operativa de cooperação
com alguma força identificada. Isto no passado já foi apresentado, mas Fernando Lima não acha que eles temem que seja destapado todas as fragilidades internas e também as ligações dos sindicatos com outros setores fora do próprio Sernim, tal como aconteceu em Cabo Delgado, quando fomos buscar os ruandeses também dessa terra. Absolutamente. Não. O efeito na polícia será exatamente o mesmo efeito que os ruandeses tiveram sobre o nosso contingente militar. Mas na polícia será mais evidente, uma vez que a polícia de investigação é apenas uma pequena unidade, uma unidade especializada. Por um lado, uma força operativa externa tem efeitos de curto prazo muito mais evidentes do que num contingente militar. Depois, com pequenos meios técnicos que essa força poderá trazer, também tem logo resultados espetaculares, nomeadamente equipamentos de escuta, de comunicações, de mobilidade, de recolha de elementos de perícia. Isto permite resultados muito rápidos. E claro que isto depois põe a nu todas estas promoções de comissários e de superintendentes e que assistimos a quase todos os meses sem resultados aparentes. Nós temos dois exemplos muito concretos num passado recente aqui em Moçambique. O desmantelamento de vários paióis herdados da guerra com a Renamo. E a detecção e a eliminação desses paióis foi feita pela polícia da África do Sul. A polícia da África do Sul desmantelou esses paióis com uma inteligência, ou seja, com informações, com recolhas de informações junto das comunidades e feitas com as técnicas de inteligência e que permitiram a neutralização desses paióis. Um segundo exemplo, aliás, há muito que não é repetido, foi quando Moçambique permitiu a entrada da África do Sul para fazer o rastreamento dos carros quentes. Em 2 semanas houve mais de uma centena de carros apreendidos. Portanto, o governo de Moçambique, a polícia de Moçambique concretamente, sabe quais são os resultados que vão acontecer se entrar aqui uma pequena unidade da polícia sul-africana, da polícia inglesa, da polícia francesa ou da polícia portuguesa. Portanto, é muito mais confortável estarem aqui os portugueses da polícia judiciária, que por acaso é uma polícia com boas credenciais, fazer cursos para os moçambicanos, mas nada de meter as mãos na massa. Porque, Francisco, já houve situações em que a polícia portuguesa providenciou o governo de Moçambique com relatórios operacionais sobre determinados casos específicos, como também aconteceu situação idêntica em relação à comunidade ismaelita. Portanto, o governo sabe muito bem como pode atuar em relação à polícia. Só um minuto, só para fecharmos, vamos só comentar isto em Angola, que é o Tribunal Constitucional de Angola que confirmou ontem a anulação deste congresso, 13º Congresso da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior, evocando violação da Constituição, e uma das alegadas irregularidades é o facto de ter dupla nacionalidade. Considera que há um certo desespero, Fernando Lima, do partido no poder, que manipulou estas instituições, dada a popularidade de Costa Júnior com as eleições à porta. Bem, acho que tenho que responder em termos telegráficos. A UNITA está a provar o seu próprio veneno. Andou a acusar o MPLA durante décadas de que os mulatos a que estavam no poder. Agora a UNITA tem o seu próprio
mulato no poder, e o MPLA acusa o líder da UNITA de ser português e de não ser angolano. Agora, isto pode ser uma arma que se vira contra o próprio atirador, que é Adalberto da Costa Júnior. Tem um prestígio e uma grande popularidade. Quer-me parecer que foi um mau gesto político esta de tentar inviabilizar a candidatura daquele que é visto como, ou que era visto como, o virtual vencedor das eleições angolanas. E isso regressa a Samacuva, como presidente da UNITA. Se é anulado o Congresso, o 10º Congresso da UNITA. Digamos que as forças estão muito extremadas e que, portanto, as bases da UNITA, a ser verdade, a popularidade que granjeia Adalberto da Costa Júnior, não me parece que seja essa a situação de compromisso. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre o julgamento que decorre na BO, sobre as chamadas dívidas ocultas. Olhamos para esta renovação da força da SADC, a SAMI, comentamos sobre os raptos e também sobre a situação política em Angola. Eu sou Francisco Carmona e Leque Vilanculos e André dos Santos encarregaram-se da parte. Boa noite, até 2 a 7 dias.